Bom dia. O nosso convidado dessa semana é o presidente da FCDL, a Federação das Câmaras Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, e do Conselho do Sebrae RS. Vitor Cor, bom dia, prazer em ter aqui. Bom dia, Felipe, bom dia aos telespectadores. Satisfação muito grande estar no seu programa. O que é poder para o senhor? Poder. Bom, poder é o fato de nós podermos interferir imediatamente em alguma situação posta, onde nós temos a situação de decidir, a situação de interferir positivamente, especialmente proativamente, para que se solucione uma ação ou um problema. Estando na FCDL, no Sebrae, isso está no seu dia a dia. Essas ações todas estão no seu dia. É verdade. Muitas decisões são necessárias serem tomadas e com muita celeridade para que a gente possa ter a melhor performance, o melhor desenvolvimento possível dentro desta incumbência de estarmos à frente da liderança de duas entidades e, por que não dizer, o Sebrae, uma empresa tão importante e que faz a diferença dos empreendedores do Rio Grande do Sul. Diz o seguinte, como é que o senhor divide o seu tempo? Porque, afinal de contas, o senhor tem uma loja para cuidar em Três Coroas, o senhor tem a FCDL para cuidar, o senhor tem o Sebrae para cuidar, o senhor tem a família para cuidar, o senhor tem os amigos para conversar. Como é que divide o tempo entre tudo isso? É verdade. Quando se analisa friamente, se tem a impressão de que não se consegue conciliar tantas atividades. Mas a loja, quem manda é quem manda em casa, né? A patroa, a Carla, minha esposa, ela conduz muito bem a loja, ela toca a operação no dia a dia e sempre que é necessário uma sugestão ou alguma situação que, a minha opinião, seja necessária, hoje existe muitos meios que facilitam, né? O celular, as redes sociais e se consegue interagir sempre conectado. Rapidamente. Exatamente. Então, a gente sempre, quando tem um tempinho entre meio, a gente olha lá as mensagens e responde da forma mais breve possível. E o Sebrae, então, hoje o Sebrae é uma estrutura muito grande, nós temos 488 colaboradores, as gerências setoriais, as gerências de projetos, e isso caminha muito bem, porque o Sebrae, eu sempre digo, nós temos lá uma equipe de ouro, profissionais de excelência, com alta competência, mas especialmente comprometidos com a causa. Isso facilita muito a tarefa de ser presidente. E a FCDL também é uma entidade que nós organizamos, muito bem estruturada. Nós somos parte de um sistema, o sistema é a CDL na cidade, a FCDL controlando então as ações do Estado e a CNDL do país, então congregando todo o movimento lojista, como nós chamamos. Como vocês não têm o S, vocês são, eu vou usar um termo talvez que não seja o mais legal, mas vocês são os primos pobres. É verdade. Porque tem outras federações que têm lá o S, que aí recebe dinheiro do governo federal através de diferentes mecanismos. Verdade. Vocês não têm isso, vocês não são serviço, né? Como é a FEComércio, como é a Farsul, como é a Fiergs. E faltou tem mais uma agora, né? E a Federação, mas a Federação também não tem. Também não. Bom, mas vocês não têm isso. Como é que fazem, então, para gerir? Porque não sobra dinheiro, imagino eu. Na verdade, a gestão da nossa entidade empresarial, ela é como se nós dirigíssemos uma empresa, né? Nós temos que dar algo em troca ao nosso associado. Ou seja, alguém só se associa a algo se tem uma vantagem. Então, nós precisamos ser competitivos o suficiente, Felipe, para que a gente faça uma entrega. Nós temos um produto muito interessante, importante, que já tem mais de 58 anos, que é o SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, e aonde, através destas informações, nós conseguimos minimizar o risco da concessão do crédito e fazendo com que o negócio seja o mais rentável possível. Então, é uma fonte de renda. Depois nós temos parcerias com instituições financeiras, buscando crédito mais barato aos lojistas, temos parcerias com convênios médicos de saúde, enfim, com vários convênios que existem, um plus sobra para a gente manter a FCDL e reinvestir isso, capacitando o comércio no Rio Grande do Sul. Eu lembrei, é a Confederação Nacional dos Transportes, que também tem um S. É verdade. Né? E aí tem o serviço de transporte. Me diga o seguinte, há 3 dias Natal, quarta-feira
temos aí Papai Noel chegando na casa das pessoas. O que o varejo do Rio Grande do Sul está pensando em termos de números desse Natal? Nós teremos um crescimento agora em dezembro, segundo a nossa pesquisa, de 2,8% em relação a dezembro, ao mesmo período de Natal de 2013. Consideramos um número positivo, esperávamos mais, né? Mas como falávamos há pouco no nosso balanço de final de ano, onde nós tivemos um ano completamente diferenciado, né? E o taxamos de atípico. O Carnaval interferiu em muitos dias produtivos do varejo. O Carnaval já está no nosso calendário e a gente já faz esse desconto, mas nós tivemos aí a Copa do Mundo, onde nós tínhamos uma grande expectativa de uma elevação de faturamento e deu um revés na história, né? A Copa do Mundo, que tinha uma expectativa de crescimento, não cresceu. Não, ao contrário, decresceu. Decresceu. Nós tivemos no primeiro mês 7% praticamente de perda de faturamento. O brasileiro não foi às compras por quê? Eu acredito que talvez... Porque o estrangeiro, pelo jeito, não compensou, né? Então... É verdade, mas, Felipe, é o seguinte, eu acredito que houve uma falta de preparo nosso, né? Experiência, nós tínhamos uma experiência de 1950, quando o varejo era totalmente diferente, e hoje talvez faltou o preparo e a gente realmente criar uma ação de marketing apropriada para fazer com que as vendas fossem alavancadas. E eu acho que houve uma inércia da nossa parte, eu me coloco dentro de um dos que não criou essa situação, assim como nós fizemos em época de baixas vendas no nosso calendário e que nós promovemos ações específicas. Nós deveríamos ter feito isso na época da Copa do Mundo. E foram 3 meses consecutivos. Na ordem geral, no somatório, foram 26% de perda de vendas. Isso é significativo dentro do calendário. Os turistas com quem eu conversei me disseram o seguinte: os preços são muito caros no Brasil. E eles achavam que os preços de roupas, eletrônicos, eles achavam muito caros. Eles achavam a comida barata. E quem vinha ao Rio Grande do Sul, então, disse: pô, a gente eles diziam, come carne, churrasco, né? Espeto corrido, eles ficaram encantados por um preço muito baixo, porque eles não têm essa quantidade de carne e alimentos no país deles por um preço tão baixo. Mas eletrônicos e roupas, em função dos impostos no Brasil, não dá para competir com o mercado lá fora. Exatamente. Os bens duráveis há uma discrepância muito grande, né? Pela questão de impostos. E eu aproveito rapidamente para te dizer, Felipe, e aos nossos telespectadores, nós tivemos há poucos dias na Índia, levando empresários para nós verificarmos algumas ações pontuais e buscarmos um benchmark. Então, lá nós falando com um produtor de automóveis, e dizia para ele, desenvolvendo uma caminhoneta, por que não se instalar no Brasil e fabricar essa caminhoneta? E ele me disse na hora, é questão só de tributação. A tributação é muito alta, essa caminhoneta teria que ser vendida por tanto lá, o que certamente o mercado não receberia e não compraria. Eu não lembro de cabeça, mas o Tata, o carro é muito barato, é um carro popular. Guardadas as proporções, é um carro popular brasileiro. Exatamente. Ele tem menos itens de segurança, parece exatamente. Até, mas ele é muito mais baixo, porque os impostos deles são mais baixos mesmo. É verdade. Os impostos são totalmente diferenciados, né? E isso faz com que o preço final fique diferenciado. Assim como aconteceu no Brasil, quando o governo federal criou uma situação diferenciada para a linha branca, faltaram lavadoras. Lavadoras, o IPI era 20%. Né? Quando isso foi tirado do preço do produto, o preço final baixou em mais de 30%. E aí o mercado absorveu. É isso que eu acho que os nossos governantes precisam entender, né? A desoneração de percentuais de impostos. O senhor não tem nenhuma expectativa com relação à reforma tributária em 2015, por exemplo? É um sonho, né? É um sonho, mas eu acredito que não vai acontecer, né? Especialmente frente a essas situações que aconteceram, né? E que nós todos temos conhecimento, né? Adequação de orçamento e, enfim, o problema é bastante difícil para 2015. Vem aí aperto monetário, alta taxa de juros. Como é que o comércio tem que se preparar, o varejo tem que se preparar para isso? O aumento dos juros realmente é uma situação que interfere diretamente na nossa atividade e retrai ela. Retrai porque o encarecimento dos juros faz com que os preços fiquem mais caros. A diferença dos juros é valor que se coloca no bem e é um capital que surge sem ser da produção, do trabalho. E isso onera, isso endivida as pessoas, encarece e faz com que as pessoas não consigam ter aquele produto sonhado que melhore a qualidade de vida deles. Então, somos contrários
contrários, aumento de taxas de juros. Achamos que não é o remédio para controle de inflação. O senhor é contrário, mas o Joaquim Levy não é contrário. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombi, não é contrário. Nelson Barbosa está no planejamento, não é contrário. O que vocês pensam de 2015? Não, mas são gestores públicos e que têm uma visão macroeconômica, mas na operação do dia a dia, o aumento das taxas de juros de Selic, ela tem um revés muito interessante. Por quê? As instituições financeiras, quando é noticiado às 8 horas da noite no Repórter que aumentou a Selic, outro dia os juros já estão mais caros, sim, sem necessidade. Se fossem os juros praticados da Selic no mercado, seria tranquilo de se negociar, né? Mas os juros que são aplicados pelas instituições financeiras são juros que não são admissíveis em nenhum negócio e não são aplicáveis para a rentabilidade de um negócio. Então isso é prejudicial e talvez esses gestores poderiam olhar isso e talvez usarem as instituições públicas como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal para regulamentarem os juros, para fazerem com que as pessoas pobres não paguem mais altas taxas de juros. A questão da inadimplência, esse ano estava controlada, até teve diminuição, esses são os números que devem fechar o ano, a diminuição de inadimplência. Agora, o ano que vem, com alta taxa de juros e aperto monetário, o que vocês preveem? Na verdade, existe assim um equilíbrio na inadimplência. O comércio, o varejo, ele tem um ponto de equilíbrio e oscila muito pouco, né? Nós divulgamos números, mas a curva de inadimplência, como dizem os economistas, já está numa inflexão, né? Ou seja, ela tem a inadimplência ainda, mas tende a cair. Por quê, Felipe? E aos nossos telespectadores que nos assistem. Hoje existem critérios melhores de aprovação de crédito, então a análise é feita mais criteriosamente e nós estaremos na FCDL no ano de 2015 trabalhando na educação financeira, mostrando aos lojistas e aos consumidores o risco de se contrair um contrato de crédito. Ou seja, você precisa medir muito bem dentro do seu orçamento a sua capacidade de pagamento. E nós, lojistas, que queremos sempre vender mais, temos metas, exigimos dos nossos vendedores, dos nossos gerentes que vendam e atinjam essas metas, nós temos que também dizer a eles que não adianta atingir a meta com uma venda mal feita, fazendo com que o nosso consumidor fique endividado de uma forma desproporcional à sua capacidade de pagamento. Então, a educação financeira é um caminho e as ferramentas, agora há poucos dias o Supremo aprovou a ferramenta do Credit Score, a escoragem, onde você faz uma análise de pagamento do cliente e dentro desse número que ali se põe, a gente concede um valor maior ou menor de concessão. Então, as ferramentas fazem com que essa curva tenha uma inflexão. Era um absurdo que não houvesse isso, né? Porque vocês corriam riscos, muitas vezes, desnecessários, pressionados até por um consumidor. Mas eu preciso, eu quero, vou processar, vou gritar, vou falar mal. Com rede social agora é um horror isso, né? É verdade. E vocês não tinham até esse instrumento que é um instrumento de proteção. Olha, esse sujeito é um mau pagador, esse sujeito tem problemas de crédito, eu preciso saber qual o percentual que eu vou realmente poder confiar em XYZ consumidor, né? E na verdade, Felipe, é uma ferramenta essencial, né? E eu te diria assim, sem demagogia nenhuma, né? Sem afirmação falsa, todos merecem ter crédito, mas o crédito ele precisa ser concedido dentro da sua capacidade de pagamento. Quando você concede além dessa capacidade de pagamento, você está criando um problema para a pessoa que busca, né? E o problema é grave, porque as pessoas com menos recursos, um dos maiores patrimônios dela é justamente o crédito. E uma venda mal feita, forçada por um vendedor, por um lojista, coloca essa pessoa em risco e faz com que ela perca um valor muito importante na vida dela. O varejo gaúcho deve crescer 2,5% esse ano, 2,8% é o número de dezembro. Eu recebi aqui há algumas semanas Heitor Miller, presidente da Fierex, me disse, olha, Felipe, você é muito otimista. A indústria cresce 1,5% o ano que vem. O governo está pensando em 0,8%, 1% de crescimento do país. O que vocês projetam para 2015 em termos de varejo no Rio Grande do Sul? Nós fizemos uma análise e justamente partimos de 0,8% até um crescimento de 2%. Né? Mas nós afirmamos que a probabilidade de acontecimento do país, do Produto Interno Bruto, possa chegar na casa do 1,4%. Agora,
No Rio Grande do Sul, esse crescimento é maior. O nosso mercado é maduro, os valores agregados dos produtos consumidos são maiores que o restante do país e nós temos uma situação diferenciada. Por exemplo, o Rio Grande do Sul teve uma massa salarial aumentada real de 3%. Ou seja, 3% cresceu pessoas que têm renda. E quando existem pessoas que têm renda, elas estão aptas ao consumo. Nós estamos falando de crescimento por categorias ou em função do salário mínimo regional? Não. O salário mínimo regional não. É no setor do comércio. No setor do comércio. No setor do comércio, onde nós temos uma tendência de crescimento em 2015 de 3%. Né? Nós, esse ano, vamos atingir 2,5%. A nossa expectativa era de crescer 5%. 5,5% era a nossa expectativa. Mas com esse revés que aconteceu, que nós falávamos há pouco, da Copa do Mundo, e outro fato muito interessante, que os nossos telespectadores talvez não tenham conhecimento, é a questão do ano eleitoral da chapa majoritária, governador e presidente da República, onde historicamente os números mostram que o governo federal investe mais no mercado, fazendo mais obras, contratando mais empreiteiras, e isso é mais dinheiro circulante e que acaba no comércio, e com esse fator nós prevíamos um crescimento em 2014 de 5,5%. Né? Agora, 5,5%. O que aconteceu? O governo federal não fez isso. A Copa do Mundo deu margem negativa, percentual negativo. O Carnaval, então, nós crescemos 2,5%. E que eu saúdo e agradeço muito a Deus, eu acho um resultado excelente. Olha, em relação a outros setores, é excelente mesmo. A gente volta depois do intervalo conversando com o presidente do Conselho do Sebrae Rio Grande do Sul, presidente da FCDL, Vitor Koch. Voltamos nesta manhã de domingo conversando com o presidente da FCDL, Federação das Câmaras Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, Conselho do Sebrae RS, Vitor Koch. O senhor está deixando o Sebrae. 11% de crescimento de atendimento esse ano e a melhor posição entre os Sebrais do Brasil. Há alguns anos você tem feito um ranqueamento de Sebrae em nível nacional. Né? Como é que foi essa passagem pelo Sebrae? Quando nós assumimos, primeiro, entrei com um certo descrédito no Sebrae, ganhando uma eleição disputada e com a margem grande de eleição de um voto. Né? Um colégio eleitoral pequeno, de 15 conselheiros, e onde ganhamos a eleição de 8-7. Um pouco desacreditado por eu ser um pequeno empresário de Três Coroas, do interior, sem muita convivência na capital. E nós, quando assumimos o Sebrae, nós propusemos a fazer uma gestão pela qualidade. E desde o princípio, então, nós alinhamos esta estratégia e conseguimos fazer a implementação, então, da metodologia que é pautada nos fundamentos da Fundação Nacional da Qualidade. Quando o Sebrae Nacional adotou também esta metodologia, há 3 anos atrás, nós fomos a primeira unidade federativa do Rio Grande do Sul, o Sebrae do Rio Grande do Sul, a ser parceiros do Sebrae Nacional. Hoje são 24 estados que estão dentro dessa metodologia e nós, para a felicidade nossa, conseguimos ser os ranqueadores nos 3 anos consecutivos. Tem uma discriminação entre os empresários do Rio Grande do Sul? Isso que o senhor disse, quer dizer, a gente tem grandes empresários à frente de grandes entidades. O senhor é um pequeno empresário, o senhor tem uma loja, hoje já teve mais lojas, mas tem uma loja. Tem uma certa discriminação? O senhor diz, olha, eu sou o patinho feio dessa história aqui? Não, na verdade não. Na verdade eu fiz uma analogia porque é um ilustre desconhecido lá de Três Coroas e pequeno empresário. Se eu fosse um grande empresário lá de Três Coroas, certamente seria conhecido no Rio Grande do Sul e no Brasil. Mas um pequeno empresário... Fosse o Adelino, o senhor está me dizendo assim, se eu fosse o Adelino Colombo, todo mundo sabia que eu era. Mas eu sou o Vitor Koch, sou lá de Três Coroas. É isso? Não, na verdade eu gostaria muito de ter a experiência do seu Adelino Colombo, né? Especialmente a sua visão estratégica. Mas é esse fato, né? Eu era um ilustre desconhecido, então um pouco desacreditado, né? Inclusive colegas seus fizeram alguns apontamentos dizendo, olha, foi preterido um grande gestor em troca de um ilustre desconhecido, né? Então eu tinha que provar que eu tinha capacidade como pequeno empresário de fazer uma gestão de uma empresa que tem um orçamento em 2015 de 190 milhões de reais.
E 190 milhões de reais, Felipe, não são orçamento de tudo. É para gastar em treinamento, em qualificação. E se nós não gastarmos esse dinheiro, o Sebrae Nacional nos puxa a orelha. Aí me diz assim, o senhor é um pequeno empresário, a gente já definiu isso. Claro, tá certo. Aí o senhor tem que empreender, ensinar o Felipe, que não é empresário, a empreender. Porque essa é a missão do Sebrae. Né? É verdade. O brasileiro está capacitado para empreender. O brasileiro hoje, para a gente parar com aquele negócio, é um termo horroroso, aquela mortalidade infantil das empresas. Né? O brasileiro empreende, começa a empresa, um ano depois a empresa já está fechada. O Sebrae, essa é a função do Sebrae. Exatamente, esse é o foco. Nós não podemos desviar. Por exemplo, hoje nós não podemos atender nenhuma empresa diretamente que tenha um faturamento acima de 3 milhões e 600 mil reais ano. Então o Sebrae tem foco exclusivo na micro e pequena empresa e hoje no empreendedor individual. Nós no Rio Grande do Sul formalizamos mais de 260 mil empreendedores individuais. Tipo o quê? Um pintor que fazia serviços no fundo da casa, ou que pintava casas e não tinha um registro, não estava legalizado, uma doceira, uma cabeleireira, uma costureira. Então, dá para dizer que se formalizou 260 mil pessoas que de alguma forma prestavam serviço e não estavam no mercado. Inseridos na formalidade, não contribuíam com impostos e nem tinham direitos, como por exemplo da Seguridade Social, né? Aposentadoria, enfim. Né? E nós conseguimos formalizar 260 mil empreendedores individuais que hoje pagam impostos e tem todos os direitos, inclusive de ter um colaborador, em razão da legislação permitir isso. Então, o que acontece? Eu sou um pequeno, nós já definimos que sou um pequeno empreendedor, né? Mas o nosso foco é a micro e pequena empresa. Então, quando eu entrei no Sebrae, eu estava preparado, ou seja, eu estava acostumado com a lida, como diz no campo. Né? Eu estava acostumado com o maneio. O senhor tinha um projeto? Tinha um projeto da qualificação e nós fomos a campo. E tanto é que nós encerramos aí o nosso tempo de gestão com um número recorde de atendimento de empresas. Nós vamos bater dia 31 de dezembro na casa dos 173 mil empreendedores atendidos, empresas atendidas. Empreendedores foram muito mais, né? Porque tem sócios, sim, claro, as empresas muitas vezes, né? E em todos os serviços prestados pelo Sebrae, nós realmente tivemos assim um desempenho espetacular. Né? Claro que eu, como presidente, sou suspeito, mas tudo isso é devido não ao Vitor, presidente, a uma equipe de excelência. Mas é auditado, né? É auditado, exatamente. Se alguém achar assim, não, esse número não é verdade, está auditado. E pelo Tribunal de Contas da União. Se ele errou algum número aí, vai lá, porque isso aí tem que estar lá. Isso mas tem hoje, tem toda a transparência. Né? Tudo. Inclusive salários dos nossos colaboradores, todos estão lá no nosso site, na nossa página, que pode ser acessada por todos. Mas realmente foi uma experiência rica para o senhor? Muito rica. O Sebrae me ensinou muito, foi uma escola, foi mais uma faculdade. Eu tenho formação em administração de empresas pela Facate, lá de Taquara, vizinha de Três Coroas. O nosso querido professor e reitor Delmar Baques, eu tenho muita honra disso. E o Sebrae foi a minha segunda universidade, minha segunda faculdade, porque aprendi muito, especialmente aprendi com pessoas especializadas. Nós chamamos os nossos técnicos, os nossos colaboradores do Sebrae, em especialistas em pequenos negócios. Né? E nós... Não é só um slogan isso. Não é um slogan, porque, por exemplo, agora nós tivemos um incremento de 142 categorias no Simples Nacional, e nós preparamos 180 colaboradores nossos como especialistas em assessoria para que os novos integrantes do Simples Nacional tivessem todas as informações necessárias para que pudessem se adequar, pagar menos impostos e, consequentemente, investir mais nas suas empresas. O jovem brasileiro está interessado nisso? Está interessado em ir ao Sebrae, obter informações, formar a sua empresa? Vem aí uma geração de empreendedores? Ou nós estamos formando aí, com todo o problema que se tem de formação de mão de obra, né? Porque a gente tem muita vaga qualificada ainda no Rio Grande do Sul que a gente não consegue colocar alguém, nós vamos ter um problema sério de empreendedorismo no futuro. Como é que está isso? Olha, eu não acredito nisso. Nós vamos
acredito que ter muitos empreendedores. Nós tivemos agora a Feira do Empreendedor lá no salão de eventos da Fiergues, e nós tivemos lá um número extraordinário de gente jovem interessada em empreender, e lá mesmo várias experiências de produtos que eles desenvolveram, estão desenvolvendo, especialmente na área de tecnologia da informação, e que são cases de sucesso, jovens com 19, 20, 21 anos, 22 anos, com empresas estabelecidas. Essa história das startups, né, e acho que aí a gente tem muito devendo a Tecnocinos, Tecnopuc, a Universidade Federal, né, a essas incubadoras todas, e aí as pessoas batem na porta de vocês, porque vocês têm linhas de financiamento, né? Não, nós não temos linhas de financiamento. Nós temos uma capacitação para mostrar qual é a melhor linha de financiamento a ser tomada. Vocês não emprestam dinheiro, vocês apontam o caminho. Exatamente. E fizemos parcerias com as instituições financeiras para buscar as melhores taxas do mercado para quem está iniciando o negócio, porque quem está iniciando o negócio não pode pagar um custo de mercado, porque senão o negócio não prospera. E é isso que nós fizemos. A interlocução com as entidades financeiras e também a orientação aos empreendedores de como buscar esse capital de fora para inserir dentro do negócio e não correr risco. O brasileiro está atento para essa questão de correr riscos no futuro. A gente falou um pouco essa questão da mortalidade das empresas. Nós vamos diminuir isso. Já estamos diminuindo alguns níveis, mas muito baixo ainda, né? Não, sabe, hoje é significativo, Felipe. Hoje, por exemplo, nós temos aí a mortalidade das empresas, a sobrevivência das empresas, porque o ano crítico é até o segundo ano. O segundo ano já se começa uma linha de equilíbrio. E até o segundo ano, hoje, nós já estamos batendo na casa de 76% de sobrevivência. Esse é um número espetacular. Aumentou bastante. Aumentou muito. Quer dizer, as empresas com orientação, buscando o Sebrae, porque o Sebrae, nessa orientação, você tem uma ideia de uma empresa. E aí você procura o Sebrae. O Sebrae lhe dá todas as orientações de como estabelecer aquele negócio. E você começa, primeiro, identificando as reais condições da viabilidade financeira desse negócio. Então, você faz um plano de negócios, você é ensinado a fazer um plano de marketing, especialmente verificar e pesquisar o mercado, quem são os seus potenciais clientes, qual é a rentabilidade desse negócio que você está colocando e, especialmente, qual a durabilidade desse negócio no tempo. Você sabe que tudo tem durabilidade. E quem tiver alguma dúvida sobre isso, procure o Sebrae. O nosso programa está quase encerrando. Só dizer o seguinte, tem um curso maravilhoso que é o Empretec. Verdade, é o melhor que nós temos lá. Não, o Empretec é muito legal mesmo. Eu tenho amigos meus que fizeram Empretec e têm assim, a noção exata do que vão ter que encarar, né, quando resolveram empreender. Olha, a gente tinha noção, se a gente errou alguma coisa, não foi porque não nos ensinaram. É verdade. Né? O que o senhor vai fazer esse restante de domingo hoje? Volta para Três Coroas? Voltamos para Três Coroas e aproveitar o domingo com a família. É o dia de passar com a família. É verdade. No domingo a gente passa o dia com a família e no sábado a gente passa o dia com a loja Silmar, né? Que é a nossa empresa lá em Três Coroas, e é onde nós vendemos móveis, eletrodomésticos, ferragens, a prazo, com juros baixos, e trouxemos a Porto Alegre. E como é que é encarar os grandes? Porque o senhor está lá em Três Coroas, traz para Porto Alegre, acabou de fazer um comercial, mas como é que é encarar os grandes? Porque é um setor complicado esse do varejo. É verdade, é onde estão as redes, né? Mas justamente a forma de se disputar o mercado é como para todas as empresas, diferencial competitivo. Né? Onde que você tem a vantagem no atendimento, na qualidade do produto. É o olho no olho. É o olho no olho, é entender as necessidades do seu cliente e levar uma solução para ele. E não olhar o bolso dele e buscar só o lucro. Né? É levar primeiro a necessidade atendida dele, que o lucro vem depois e vem em profusão. Então é isso que nós fizemos lá em Três Coroas. Um bom Natal para o senhor e família. Muito obrigado, igualmente. E a todos os telespectadores também. Né? Obrigado. Conversamos com o Vitor Koch, presidente do Conselho do Sebrae Rio Grande do Sul e da FCDL neste domingo. No próximo domingo vamos estar recebendo aqui no Poder RS o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, para um balanço dos 4 anos de governo. Até lá, um bom Natal a todos.